Olá, amigos da JPTV, estamos aqui pela Rádio Progresso de Montenegro com mais uma edição do programa Momentos de Fé, sempre contando com a participação do Mauro Henrique Craig, que é o titular do programa. Tudo bem, Mauro? Tudo bem, Adriano Alves de Oliveira e aos queridos radionautas que sintonizam então Momentos de Fé. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouco com aqueles que nos acompanham. Bom, Mauro Henrique, vamos começar o programa falando sobre as comemorações dos 50 anos da atual igreja, né, da sede da paróquia São João Batista, que é hoje a catedral também, né? Já há 50 anos existe aquele prédio e vai ter uma grande comemoração. Eu sei que tu estás envolvido também no cerimonial, né, Mauro? Exatamente, Adriano. Então é uma grande data que será lembrado em nossa comunidade no dia 12 de dezembro próximo. Então estaremos celebrando, comemorando solenemente os 50 anos da inauguração solene que aconteceu exatamente na mesma data, há 50 anos atrás, no dia 12 de dezembro de 1965, era solenemente aberta, então inaugurada, na época, Igreja Matriz São João Batista de Montenegro, hoje Catedral. 65. Agora, 2015, 50 anos. Então, naquele dia 12 de dezembro de 1965, o então arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, presidia então solenemente com mais 12 padres esta grande inauguração então que acontecia na época. Um grande templo, até mesmo para a época, era uma cidade pacata ainda, a nossa Montenegro, e teve a audácia então de tentar e de construir e levar a término então este sonho desta nova igreja com ares modernos, mas também com muita piedade. Temos aqueles belos vitrais que na época já também faziam parte. Agora sabemos que a igreja está sofrendo uma restauração, uma remodelação, com afrescos, com obras de artes, com pinturas que logo mais também serão colocadas, porque desde 2008, então, ela se tornou a Catedral Diocesana, não sendo somente mais a igreja matriz, a sede da paróquia São João Batista, que ela ainda é, mas também a sede de toda a diocese, onde então o bispo reside próximo à catedral, e ela então recebeu o título, além de igreja matriz da cidade, também Catedral Diocesana. Então, para este dia, no sábado, que vai acontecer esta grande comemoração, na missa das 17 horas, estão sendo convidados todos os padres que já cruzaram, que já passaram pela igreja nestes 50 anos. Sabemos que a paróquia é bem mais antiga, fundada em 1871, então tinha outra igreja matriz, que os mais antigos lembram com muito saudosismo, que estava onde hoje se encontra a pracinha, em frente à atual igreja. E esta nova, então, começou a ser construída em frente à antiga. Então, nestes 50 anos, passaram muitos padres. Eu e o Adriano até estávamos comentando fora do ar, os párocos sempre que ficam por mais tempo, que são o titular, então, inclusive esta igreja foi projetada quando era pároco o padre Alberto Trezel, e concluída, então, ele levou o projeto avante e fez os fundamentos e alguma coisa das paredes, e depois o próximo pároco, na pessoa do padre Braulio Aloysio Weber, então levou ao término desta grande construção, e solenemente inaugurada em 12 de dezembro de 1965.
a qual a data queremos lembrar com grande júbilo, então, porque 50 anos sempre é uma data que é muito lembrada e comemorada, tanto quando a pessoa faz 50 anos, quando há uma boda, 50 anos de casamento, é muito festejado e lembrado, 50 anos também de vida religiosa, ou no caso de padre ou de irmã. E nós também, como comunidade montenegrina, queremos lembrar os 50 anos do templo físico, o templo de pedra, o encontro de oração, sempre lugar de encontro para a oração, e queremos de modo especial lembrar tantos momentos que foram já celebrados nestes 50 anos dentro desta igreja. Quantos momentos de alegria, de júbilo, quantos batizados, quantas primeiras comunhões, quantas crismas, quantos casamentos, quantas bodas foram celebradas ali, 25 anos de casamento, 50 anos de casamento, 60 anos de casamento, quantas ordenações de padres também já tivemos ali, filhos de nossa terra, né, de nossa paróquia, que foram ordenados padres dentro desta igreja nestes 50 anos. Quantas missas do Galo? Exatamente, Adriano, muito bem lembrado. Quantas celebrações à meia-noite, na noite de Natal. E o que eu sempre achei que foi muito mal aproveitado foi o mezanino na parte externa, né? Exatamente, Adriano. Tão bacana ali para fazer eventos, né? Com certeza. Eu também sou... Tu te lembra, tem uma lembrança de alguma movimentação por ali? Muito raro. Olha, realmente muito raro. O que é usado geralmente é na Sexta-feira Santa para a apresentação então da Via Sacra, quando os jovens fazem a encenação. Daí é usado geralmente, mas no mais raríssimas as vezes que foi usado aquele belo espaço, como o Adriano comentou agora. A gente até lembra, né, que em Roma o Papa sempre quando ele é anunciado ao mundo, ele vem ali naquela mesma parte da Basílica de São Pedro no Vaticano, onde é anunciado ao mundo. Então toda a imprensa do mundo inteiro fica ligada para aquela porta quando se abre. E nós temos esta porta em nossa catedral aqui, Adriano, e realmente é muito pouco, vamos dizer assim, explorado aquele espaço. Que bonito seria uma própria missa, né, na parte da frente da igreja, fechando ali. Exato. E as cadeiras no meio da rua. Né? Sim. Seria muito bacana, né, Mauro? Realmente. Numa noite muito quente de verão. Com certeza. É algo para se provocar. Exatamente. Ali, né? É verdade. Quem sabe o povo também tem os seus anseios, né? E pode sugerir isto, e por que não também acontecer algo parecido, algo que a gente possa utilizar aquele belo espaço que está ali. Outro detalhe, Mauro Henrique, é que nós tivemos tantos padres e sacerdotes ilustres, né? E praticamente nenhum desses ilustres, tipo Dom Vicente Scherer, etc e tal, passaram pela paróquia São João Batista, né? Apesar de serem do interior de Montenegro. Né? Exatamente. É bem raro os que tiveram assim um papel bastante relevante que passaram. Temos um que ainda vive e foi convidado, inclusive, para participar, que ele foi padre auxiliar, no caso, padre vigário paroquial, é hoje o termo usado, naquela época era padre coadjutor, o Dom Jacó Hilgert, que é filho de Montenegro e também trabalhou um ano aqui como padre jovem, recém-ordenado, como padre auxiliar, e atualmente é bispo emérito da Diocese de Cruz Alta. Então, provavelmente, se a saúde dele permitir, ele vai se fazer presente, porque ele sempre gosta, em outros eventos que ele inclusive esteve presente e foi convidado, ele vinha com muita alegria e lembrava da época que ele atuava aqui
E ele diz que arregaçava a batina e ajudava os pedreiros a colocarem o alicerce, a massa entre aquelas pedras enormes que estão ali no alicerce da atual Igreja Matriz. Ele foi padre auxiliar aqui em 1953. E esta atual igreja começaram os fundamentos a serem levantados em 1952. Então, vários anos de construção. Vemos, então, começaram os alicerces em 1952 e a solene inauguração somente em 1965. Então, 13 anos levou-se para construir esta igreja. Sabemos que 13 anos é um tempo relativamente longo. Então, temos noção do tamanho da igreja, do peso, da envergadura na época, para se levantar um templo deste tamanho. Para a época, a cidade ainda bastante pequena, na década de 50, início da década de 60, para então erguerem um templo tão, vamos usar a palavra, majestoso para a época. Hoje, quando a gente entra ainda, a gente, sempre aquelas pessoas que entram pela primeira vez dizem, poxa, mas que igreja grande. E realmente ela é grande. Então, pensando há 60 anos atrás, quando era lá colocados os alicerces dela, ainda muito mais, porque a cidade era bem menor. Muito bem, Mauro. Vamos fazer uma rápida recapitulação desses sacerdotes que foram renomados aí, tiveram grande expressão em nível estadual, nacional e até internacional, que são aqui de Montenegro e que não passaram pela paróquia. Bom, temos inclusive o nosso falecido cardeal, o primeiro cardeal gaúcho do Rio Grande do Sul, nascido em território montenegrino, que foi Dom Vicente Scherer, né? Ele depois, como arcebispo, ele vinha eventualmente presidir grandes celebrações, ordenações de padres, crismas, visitas pastorais, posses de párocos, né? Então aí ele também se fazia presente aqui, mas não chegou a atuar como padre. Então ele não trabalhou aqui, mesmo sendo montenegrino, mas não trabalhou. Uma grande figura, até cogitado para, quem sabe, na época ser um possível papa, o cardeal também, Dom Cláudio Rumes, também nascido em nosso território de Montenegro, mas também, ele até mais difícil era, porque ele era frei franciscano. Então, os freis franciscanos, eles têm um trabalho mais diferenciado, geralmente é em missões, ou em algumas paróquias que eles também atendem. Então, aqui na região, eles atendem a paróquia São José em Taquari. Então, lá, a paróquia de Taquari, ela é conduzida por freis franciscanos. Então, aqui na região, é a única que é, então, conduzida pelos padres e freis franciscanos. Então, Dom Cláudio, sendo frei franciscano, ele sempre atuou longe, então, da sua terra natal, inclusive sendo professor em seminários e sendo, inclusive, reitor também do Seminário Maior de Viamão, sempre atuou bastante longe, então, da sua terra natal. E assim outros também, Dom Cláudio Collin, também filho de Montenegro, mas trabalhou sempre em outras paróquias. E depois, por longos anos, foi bispo da Diocese de Passo Fundo. E, por último, então, após a aposentadoria, como a gente pode dizer, de Dom Vicente Scherer, então, outro montenegrino ocupou, então, o posto de arcebispo metropolitano de Porto Alegre, a pessoa de Dom Cláudio Collin, que então também veio a ser então o chefe maior da arquidiocese e seguidamente vinha a Montenegro para presidir crismas e visitas e ordenações de padres. Então ele seguidamente conduzia aqui na nossa cidade. Mas assim, bispos realmente que eu lembro que atuou então
em nossa paróquia como padre, somente então Dom Jacó Hilgert, na época Padre Jacó Hilgert, montenegrino, que lá no início então do seu sacerdócio, logo após a sua ordenação, foi nomeado para ser padre coadjutor, padre auxiliar, então na época sendo pároco o padre Alberto Terezel. Então por um ano o hoje Dom Jacó atuou em nossa paróquia como padre jovem. Que não atuou, temos o Dom Zeno também, né? Dom Zeno, exatamente, atualmente bispo da Diocese de Novo Hamburgo, não atuou em nossa paróquia, sempre atuou em paróquias de Porto Alegre, da região metropolitana, e não atuou em nossa paróquia São João Batista. Outra figura também relevante, Dom Sinésio Bon, bispo emérito de Santa Cruz do Sul, também aqui do nosso interior, da linha bonita, linha comprida, ali, interior de São José do Sul, hoje, mas na época Montenegro, também como padre atuou na diocese, na arquidiocese em Porto Alegre, e depois, sendo nomeado bispo, foi atuar primeiro em Novo Hamburgo, sendo o primeiro bispo da diocese de Novo Hamburgo, na década de 80, e depois transferido para a diocese de Santa Cruz do Sul, onde ficou até se tornar emérito também, e atualmente reside lá em Santa Cruz do Sul como bispo emérito, e é um montenegrino que também não trabalhou em nossa paróquia. Curiosidade, em todos esses casos, é que nenhum é da sede, né? Todos do interior. Exatamente. Os padres que são da sede, eles nenhum se tornou bispo até o momento. Temos assim o mais antigo, que era o Monsenhor João Inácio Frener, família tradicional, Frener aqui da cidade, que era um padre já bastante idoso, falecido na década de 90. Então ele se tornou Monsenhor, que é um grande título da arquidiocese em Porto Alegre, mas sempre atuou como padre na arquidiocese de Porto Alegre. E os atuais padres que são assim naturais da sede da nossa cidade, o padre Rogério Flores, que inclusive já participou do nosso programa aqui, que até uma novidade, esta semana a arquidiocese também anunciou as nomeações e transferências do clero, e o padre Rogério Flores sai então agora em 2016 da antiguíssima igreja Nossa Senhora da Conceição de Viamão, uma das mais antigas do estado, e ocupa a partir de janeiro ou fevereiro sendo pároco da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Então, um montenegrino também sendo pároco da maior igreja, a mais importante do Rio Grande do Sul, a Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Então, o padre Rogério Flores vai atuar então a partir de janeiro do próximo ano. É uma honra também para nós montenegrinos termos então o padre Rogério Flores sendo pároco da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Então queremos também parabenizar o padre Rogério Flores, sendo filho aqui da sede da nossa cidade, da nossa paróquia, sendo nomeado pároco então desta importante Catedral de Porto Alegre. Aliás, o Jornal Progresso deu com exclusividade na mídia local aqui as transferências, né? Exatamente. O único jornal que publicou, então, as transferências, que foi muito comentado. Inclusive, várias pessoas comentaram comigo dentro da comunidade: poxa, mas o Jornal O Progresso de parabéns, porque a gente não viu em nenhum outro meio de comunicação esta novidade tão importante para as comunidades católicas de nossa região, né, que sempre há esta curiosidade assim no final do ano quanto à troca de padres e nomeações e transferências. Então, parabéns ao nosso querido Jornal O Progresso, que fez esse bonito trabalho, essa bonita matéria, publicando então com grande exclusividade
as transferências e nomeações da nossa Diocese de Montenegro. Aqui de Montenegro nós tivemos alguma troca? Em São Sebastião do Caí teve o padre Renato Klein. Né? Exato, o padre Renato Klein então sai de padre auxiliar, como a gente costuma dizer, vigário paroquial de São Sebastião do Caí, e passa a atuar na paróquia Nossa Senhora das Graças, ali no Rincão do Cascalho, que atende a todo o município de Portão. Ali é uma paróquia que é diferenciada, porque a sede da paróquia não fica no centro do município de Portão, mas a matriz é ali próximo ao pedágio. Então, ali que é a residência dos padres, naquela igreja bem próxima ao pedágio, que é a matriz de toda a cidade do Portão. E ele passa a ser pároco? Não, quem é pároco lá é o padre Diogo Werner, que inclusive já atuou também aqui na nossa paróquia, muito conhecido. Por 2 anos ele foi auxiliar aqui na nossa paróquia e é o atual pároco, então, de Portão. E o padre Renato Klein passa a ser, então, padre auxiliar também lá no Portão, juntamente com o padre Diogo Werner. Aqui na nossa cidade, Adriano, temos uma nomeação somente, a paróquia da Timbaúva, então passa a contar também com um padre auxiliar. Quem vai auxiliar, então, o atual pároco da paróquia da Timbaúva, que é o padre Ricardo Ninov, que está aqui já há 2 anos, então vem para colaborar com o padre Ricardo, o padre Genico Schneider. Onde é natural Schneider? Agora, Adriano, tu me fizeste uma pergunta que eu não tenho a resposta assegurada 100%, mas atualmente ele estava na paróquia de São Pedro da Serra. Então ele vem de São Pedro da Serra, onde ele estava, para ser então padre auxiliar aqui no bairro Timbaúva, na paróquia Sagrado Coração de Jesus, que tem a sua sede ali atrás do supermercado Momba. Ali é a sede da paróquia, que é bastante antiga e já todo mundo conhecia sempre como a paróquia da Tanak. A igreja da Tanak, tão conhecida dos montenegrinos, ela existe, só não é mais a matriz, porque ali começou como igreja matriz da paróquia da Timbaúva, no caso. Sim, mas aquela igreja que ficava na beira do rio. Exatamente, Adriano. Ela ainda existe, tem missa toda semana, só que é hoje uma capela. Com o avanço do bairro Timbaúva, não tinha sentido a igreja matriz permanecer ali em frente à empresa Tanak, e então, por ser uma área alagadiça também, o padre ficava ilhado muitas vezes, né? E tinha que sair de caique. Então, muitas vezes o padre estava ilhado durante os tempos de enchente. Então, eu acho assim que foi uma ideia muito interessante, na década de 80, com o avanço da população para o bairro Timbaúva, também tiveram esta ideia de começar a sede da paróquia mais centralizada dentro do bairro. Então, foi adquirido ou foi doado, eu não lembro essa parte, então, lá nos fundos, hoje nos fundos do supermercado Momba, ali bem central no bairro, então um terreno onde foi na época construída uma casa e um salão. Daí começou a paróquia a ser transferida lentamente para então o centro da Timbaúva. E atualmente já existe a igreja, que também está sendo assim reestruturada internamente, mas a sede então é lá. E depois, então, a igreja da Tanak continua sendo uma bela igreja, até também sofreu reformas recentemente, é muito usada pelos noivos ainda para casamentos, mas atualmente, então, é uma capela. Ela de matriz passou a ser capela. Então, semanalmente tem missa, uma vez por semana, lá eu até atualmente não sei o horário e o dia, mas como capela, então, a igreja da Tanak está ativa, sim. Muito bem, Mauro, ficamos por aqui com nossos momentos de fé. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece e até a semana que vem, então, até a próxima sexta-feira, com mais um Momentos de Fé. Tenham todos uma excelente final de tarde e um excelente final de semana e até a próxima semana. Até mais, boa tarde.